Fala pessoal, aqui quem fala é o Rio Araújo. Trago aqui para vocês hoje o material da Constituição destacada. Quem me observa aí, quem me acompanha no Instagram, observa que várias e várias vezes eu posto ali, digamos, alguns prints, algumas fotinhas, alguns esquemas e um tópico da Constituição destacados. Então, a partir de hoje, o material vai estar disponível para você adquirir. É um material que eu construía ao longo da minha trajetória de estudo para concurso, praticamente desde 2019. Eu venho construindo, estudando esse material inicialmente feito para mim, só que agora vai estar disponível para você também adquirir e que vai certamente ajudar vocês a acertar várias questões de direito constitucional. É uma matéria que muitas questões são cobradas no texto de lei seca, tem a parte de doutrina e também tem muita parte de jurisprudência. Então, a parte de lei seca e a parte de jurisprudência, você vai conseguir certamente ter uma base boa já estudando para essa Constituição. A parte de doutrina você vai estudar pelo seu material teórico para se aprofundar e entender ainda melhor a parte de direito constitucional, tá, pessoal? A ideia da Constituição destacada surgiu a partir do momento que eu tinha uma Constituição Vademecum física, só que eu percebi que com o tempo ia ficando ali ultrapassado e eu ia ter que atualizar o meu material. Só que material físico, material impresso, um livro, não ia ter como fazer isso. Então, o que eu fiz? Comecei a pegar a Constituição lá do site do Planalto, jogar no Word e ao longo do tempo que eu fosse revisando, fazendo questões, observando jurisprudências, eu ia pegando esses assuntos e ia jogando na Constituição no Word. Então isso facilitou muito minhas revisões, porque eu consegui destacar aqueles principais tópicos que são pegadinhas, consegui colocar alguns mnemônicos, alguns quadros resumos, algumas tabelas para facilitar a memorização e também muitas jurisprudências já cobradas em prova. Então, quando eu vou passar aqui nessa amostra, você vai observar que o material está com os destaques, principalmente em relação àquelas palavras que são modificadas pelas brancas e que são pegadinhas que eventualmente o concurseiro acaba caindo. Por exemplo, artigo 1º, a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel. Muitas vezes a banca vai mudar o quê? Para dissolúvel. Então, quando está de vermelho, nessas palavras destacadas, você vai ter um pouco mais de atenção. Você vai bater o olho e já colocar ali, ó. Isso é uma eventual pegadinha de prova. Isso já foi cobrado como pegadinha, então eu vou memorizar aqui para que eu não caia numa pegadinha que venha a ser cobrada na minha prova. Mnemônicos, o Salcide Vaplu, muito conhecido aqui. Então as palavras, as principais letras iniciais estão destacadas em uma cor diferente para você já bater o olho e já memorizar. Alguns esquemas para facilitar você a diferenciar, tipo legislativo, executivo e judiciário. Tem aqui um esqueminha para dizer a função típica de cada um desses poderes. Então isso já você já bate o olho, já consegue ver melhor. Mnemônicos, algumas dicas, tá, pessoal? De como você pode memorizar aquele inciso, aquele artigo de uma melhor forma possível. Tabelas, tá? Tabelas de jurisprudência e entendimentos relevantes. Essa tabela aqui, pessoal, ela é muito importante. Todas as jurisprudências que tem nesse material, que são várias e várias, são jurisprudências já pegadas ali de questões de prova. Nenhuma jurisprudência está aqui por acaso. Então, tinha o arquivo no Word separado. Eu gosto de fazer muitas questões por blocos. Então, eu te faço 30 questões de direitos fundamentais, 30 questões de direitos sociais. E a partir do momento que eu vou observando ali o que é mais cobrado, o que vem sendo recorrentemente cobrado pelas bancas, eu vou já destacando e vou colocando no meu material, que hoje vai estar aqui disponível, que é a Constituição destacada. Conforme eu ia vendo as jurisprudências de provas, eu já ia pegando o julgado e colocando no material com os destaques necessários ali onde a banca modificava, onde ela colocava uma eventual pegadinha para facilitar as minhas revisões. Na hora que eu for ler a lei seca, eu vou ter uma lei seca que já é destacada, uma lei seca que já tem aquelas principais palavras, aqueles principais prazos, aquelas exceções legais destacadas, alguns até esquematizados, e já tem também as jurisprudências principais em relação àquele artigo, aquele inciso respectivo, que já foi cobrado em prova por bancas, FCC, FGV, VUNESP, CESP, DECAN, entre outros, tá, pessoal? Então você já vai bater o olho, já vai ter um arquivo, um material que vai facilitar a sua revisão também de jurisprudência. É um assunto, é um tópico que vem sendo cobrado com maior ênfase ultimamente. Antigamente era só a lei seca mesmo e estava bom, já era o suficiente. Hoje não, hoje as bancas têm se aprofundado cada vez mais, a concorrência tem ficado cada vez mais bem preparada, então é bom que você já fique atento em relação a isso. Bancas como IDECAN, como o FGV, como o CESP, vem cobrando com recorrência jurisprudência, tanto em provas de nível médio como nível superior. Então você já tem que ficar atento em relação a isso e você tem que estar de olho ali, afiado nas jurisprudências principais e também na lei seca. A lei seca, por mais que as bancas venham se aprofundando nas questões, sempre vai estar presente nas suas provas de direito. Então, a lei seca é bom que você esteja atento. Às vezes o aluno se aprofunda muito na parte teórica, na doutrina, e acaba esquecendo o mais básico, que é a lei seca. Aí acaba errando a questão por causa de um prazo, por causa de uma exceção,
E é uma questão que vai fazer diferença na hora da classificação. Então, fique atento a isso, mantenha-se em dia com a lei seca e com a revisão de jurisprudências. Alguns quadros são para diferenciar, por exemplo, no inciso que fala sobre igualdade entre homens e mulheres. Tem uma diferenciação aqui entre igualdade material e igualdade formal, que já foi cobrado várias e várias vezes em prova. Essa diferenciação já foi cobrada. Então, já tem aqui as palavras destacadas para fazer com que você memorize, que você tenha atenção nessa diferenciação. Cada martelinho desse aqui, pessoal, é um julgado que já foi cobrado em prova em relação a esse assunto. Então, você já vai bater o olho, vai ler o artigo, vai ler o inciso e já vai conseguir revisar também as principais jurisprudências cobradas daquele assunto pelas mais diversas bancas de concurso. Como eu disse, cada julgado aqui, cada jurisprudência é derivada de uma questão de prova que já foi cobrada anteriormente, que eu observei, que identifiquei e que eu já coloquei aqui no material para revisar posteriormente. Tem alguns pontos relevantes que você tem que tomar atenção. E tem também, pessoal, alguns quadros resumos, tá? Não são de todos os assuntos, mas alguns assuntos relevantes têm quadros resumos para facilitar com que você já faça uma breve revisão da parte teórica daquele assunto na hora que você estiver lendo o arquivo da Constituição. Diferenciando nacionalidade original e nacionalidade derivada, os principais tópicos que são cobrados pelas provas, critérios de definição da nacionalidade. Então, tudo isso já foi cobrado em provas, então você já vai conseguir revisar com mais facilidade os assuntos. Poder Legislativo, o arquivo, a Constituição destacada está dividida em 12 partes, vou mostrar para vocês aqui no final. São 12 partes, tá? Vai desde princípios fundamentais até a parte de segurança pública. Não é toda a Constituição, é a parte da Constituição que é cobrado com mais recorrência nos editais de concurso, principalmente editais também da carreira policial. Então, se você vai abrir um edital da carreira policial de Constituição Constitucional, provavelmente vai ter a maior parte desses artigos, dessas partes aqui, desses incisos, se não todos, tá? Com relação aos materiais, a única parte que não está 100% disponível é a parte do Poder Judiciário, tá? É a parte que está sendo elaborada ainda, por ser uma parte muito grande, muitos detalhes do Poder Judiciário, está em elaboração, vai estar pronta até dia 1º de dezembro desse ano. Na hora da aquisição, você vai ter disponível já imediatamente a parte 00, que é princípios fundamentais, e a parte de redes sociais, tá? 8 dias após a compra, vai ser liberado para vocês a parte de garantias fundamentais e o restante da Constituição, exceto a parte ali de Poder Judiciário, como eu disse, está em elaboração ainda, tá, pessoal? Então é isso, esse é um material que eu construí ao longo da minha trajetória de estudo para concurso, eu continuo construindo ele. A pessoa que adquirir o material vai ter a direito a atualizações por 6 meses, tá? Então, se tiver alguma atualização nova, 6 meses, alguma modificação em relação aos jurisprudência que eu entender como relevante, que já foi cobrado por outros bancos de concurso recentemente, eu vou atualizar o arquivo e vou colocar o arquivo atualizado lá durante esse período, tá? Então, fique tranquilo em relação a isso. Se amanhã, depois de amanhã, surgir uma emenda constitucional, ela vai ser colocada no seu arquivo, ele vai ser atualizado para você estar ali com a Constituição atualizada e estudar da melhor forma possível. O arquivo disponível em PDF, então você pode tanto baixar ou imprimir, também pode baixar e acessar no PDF. Talvez o ideal seja mais o PDF, que é mais fácil de você destacar ou de você apagar um ou outro destaque, mas fica a seu critério essa questão de uso do material, tá, pessoal? Então é isso, essa foi a Constituição destacada, vai estar disponível para você a partir de agora e até a próxima.